Bora, fiel, para mais informações do Corinthians, o mano aí que comentou sobre a fala do Ronaldo, que novamente voltou a afirmar que quer comprar o Corinthians, transformar o Corinthians em SAF. Ele que deu essa entrevista no canal do Chico Garcia, junto com o Denilson. Se liga só no que o mano falou, hein? E também muito mais informações nesse vídeo. Já deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. As novidades do Corinthians chegando em nome de novo. Ó, esquecemos aqui de falar na manchete do São Paulo, mas que também tem uma passagem junto ao Corinthians, que nas investigações lá da Polícia Civil, em cima daquele desvio de dinheiro lá, da antiga patrocinadora do Corinthians, etc e tal, teria a Polícia Civil também visto ligações, né, de dinheiro entre empresários ligados a crime organizado, hipoteticamente ligados ao crime organizado, e que também o São Paulo estaria nesse bolo. Foram mencionados o Corinthians, que a gente já sabia, o São Paulo, a Água Santa e a União Agrícola Barbarense, se eu não me engano. Aí, que beleza. Você também tá envolvido, não vai falar do São Paulo, etc e tal. É, só tava esperando que o Paulo jogar pedras em você. O São Paulo foi mencionado aí nesse relatório da Polícia Civil. Essa é a ponta de um tapete. Você imagina na hora que levantar esse tapete todo aí. Aqui a polícia tá minuciosamente, né, Sombra, mapeando por onde o dinheiro percorreu. Isso aí. Né? E aí que tá agora chegando em possíveis pessoas relacionadas com o São Paulo. Ô, seu Bento, é rastro de jogadores, pólvora. Viu? É rastro de pólvora. Isso vai longe, velho. Isso aí. Pode ser que tá vindo uma coisa até mais... uma coisa bem maior. Pode ser não. Do que... Imagina. Vamos lá. Você já foi pra algo que acabou sendo bem maior? Não, mas já cheguei a lugares que não esperava nada e aconteceu várias coisas legais. E ao contrário também. É mesmo? Mas a última vez que alguém não esperava tanto e pegou algo bem grande, mano, foi meu irmão na Praia Grande. Então. Cara... Isso eu lembro. Mas foi na Praia Grande? Não foi Mongaguá? Não foi Mongaguá. Era Mongaguá. Aquilo era grande mesmo. Não é que vocês falaram? Era a Lana e a amiga dela. Quem era maior? Ah, te falar, era a treta. Porque a Lana, ela dirigiu uma Topic escolar e a amiga dela, mano, aí o português falou, mas ó, nossa, eu tenho maior fetiche com piercing, mano. Parecia um cadeado pado de fechar a fábrica. Nossa, RG. Cara, esses moleque aí, mano, zoado, mano. Foi essa aí que tocaram fogo no colchão? Não, foi no lençol, Quintino. Lençol. Cara... Tocaram fogo por quê? Litoral, né? Muito calor, suador. Imagina. Ô, Domênico, aí você você já fez resgate de corpo no meio do mato? Não tem o que fazer, né? Tá ligado? Tipo, você pega um lençol pra ajudar a puxar, mas depois, irmão, você não faz mais nada com o lençol. O que fizeram lá, mano. Nossa, Mongaguá, bons tempos, velho. Bons tempos. Da hora, Mongaguá é top, mano. Pra Grande também é legal. Isso que você tá falando, bons tempos pra quem? Não, era legal, a gente zoava bastante. Tem que queimar lençol? Não, era da hora, mano. Pô, Praia Grande e Mongaguá também, pô, topzera, mano. Tirando essa página aí policial, né, que vem rodando o Corinthians há um tempo já. Sim. Né, quem tá louquinho aí, segundo ele, arruma o dinheiro na hora, é o Ronaldo, né? O Ronaldo, segundo ele, para se livrar das dívidas e ter uma gestão eficiente, é o Corinthians se transformar em uma SAF. Esse também tá louco, hein? Ele analisou a situação atual do Corinthians, né, que enfrenta dificuldades e uma crise política com o presidente, né, Augusto Melo, e, cara, ele consegue aí, segundo ele, a única chance é o clube se transformar numa SAF e ele pode estar junto disso aí. Mas, ô Bento, vamos lá, por partes. Vamos separar o que é o Ronaldo jogador do que é o Ronaldo empresário. O Ronaldo, ele até, por mais que tenha tido aí já empresas que fizeram sucesso e é um cara muito bem sucedido no que ele faz, é fato. Ele não entra pra perder, né, mano? Então, mas é que tá, Domênico Gato, o Ronaldo, enquanto gestor de futebol, pra mim é uma porcaria. O Ronaldo, ele comprou o Valladolid, tá repassando agora porque não deu certo. Fracassou no comprou o Cruzeiro. O Ronaldo comprou o Cruzeiro, vamos falar, mas ele subiu da Série B. Era um time que tava há 3 anos, um time do tamanho do Cruzeiro, 3 anos da Série B, tudo bem. Ele fez ali um elenco pra subir pra Série A e pagou em dia. Mas desculpa, você falar que isso é um trabalho bem sucedido de SAF, não é. Trabalho bem sucedido de SAF é você pegar o time na Série A e tornar esse time protagonista e autossustentável na Série A. Nem o Botafogo. E ele não fez. E também a gestão do Botafogo em SAF, Domênico, é vitoriosa dentro de campo, mas fora é um trabalho, é um trabalho de porcaria administrativamente falando. É isso mesmo. Porque SAF, se você for seguir o que diz a lei, é você respeitar o passivo, pagando esse passivo, e você construir uma gestão ali sustentável daqui pra frente.
Não é isso que o Botafogo faz. O Botafogo ele tem dado êxito dentro de campo, desportivamente falando, mas em termos ali administrativos é uma tragédia. É uma tragédia. Então isso pra mim não é sucesso de SAF. Só um parênteses, mano. O Lyon foi rebaixado hoje. É? Sim. E é do... RG ia falar isso. O Lyon é dos grandes, hein? E é do Textor. do Textor. Então, esse cara também, o Domênico Gatto, a gente precisa ver, e quando a gente vai falar de SAF, a gente não pode falar de 1 ano ou 2 pra falar que é um sucesso. SAF é um projeto aí de longo prazo, de médio a longo prazo, pra gente começar a ver. Porque o torcedor do Botafogo, hoje, se você perguntar, ele vai falar, eu prefiro hoje o Textor do que meu pai. O cara vai falar isso, porque o Textor, ele trouxe o Botafogo pro protagonismo de novo. Tava mortinho. O Botafogo há 4 anos, gente, ele tá numa Série B e sem perspectiva de melhora. Então, quando ele pega ali aquele projeto todo, começa a colocar o Botafogo no olho do furacão, ganhando títulos, o torcedor tá idolatrando o cara. Mas vamos analisar isso no longo prazo. O que é quando chegou, tinha torcedor tirando foto com ele. Eu ia falar isso aí. É meio MSI no Corinthians. Você entendeu? Era fotinho com o torcedor aqui, era ídolo, não sei o quê, e a gente viu o que aconteceu. Só tem um detalhe. O Corinthians não precisava, naquela altura, de Kia para disputar títulos, ok? Sim. Porque o Corinthians já vinha ganhando títulos e daquele momento ali, daquele momento da história, decidiram por fazer essa negociação. O Botafogo, se não apelasse pra SAF... O Botafogo não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ô, Sombra, o Botafogo era aquele doente em estado terminal que chegou um louco lá com uma seringa aqui, assim, com a agulha pronta e pegou e falou, eu tenho um antídoto pra te salvar. O cara fala, tem mais 48 horas de vida, meu irmão. Não tenho nada a perder. Aplica aí, vamos ver o que acontece. O Corinthians não. O negócio da MSI, ô Sombra, pra você ter uma ideia como tá cheio de tapado dentro do conselho do Corinthians, o do Alib, que foi ver o negócio, ele chegou lá numa reunião de conselho pra aprovar a parceria, ele chegou e falou o seguinte, olha, eu fui pra Geórgia, eu conheci o Boris Berezovski, gente, ele tem um jatinho particular dele, eu fui na casa dele, é uma mansão, vamos aprovar a parceria? Aí eu apresentou uma merda de um PowerPoint lá, falou, olha, ele vai construir um time bilionário, construir um time bilionário, não sei o quê, quem é a favor fica sentado, quem não é, levanta. Foi isso. A reunião pra aprovar a parceria da MSI foi isso. É aquele monte de velho lá que também não aguenta levantar da cadeira, tipo, ficou sentado e, tipo, teoricamente voltou sim. E alguns levantaram lá, inclusive até o próprio Benja, que também foi contra aquela parceria naquela época lá. Mas eu também falo pra ele, mas você também não foi santo não, porque quando ele rasgou o estatuto pra se perpetuar no cargo, você também foi a favor. Então você também tem culpa nesse cartório aí. Então, hoje, Domênico, RG, Bento, Sombra, meus amigos aí também, eu não vejo perspectiva no Corinthians, porque, por exemplo, o Ronaldo, eu não duvido que ele arrume o dinheiro. Mas um time na situação financeira que o Corinthians está, já não vão pagar o que vale. Vão partir desse princípio. Segunda coisa, Ronaldo, Kia, todos esses caras, eles têm um elo chamado Andrei Sanches. E, cara, na boa, tem muita gente dentro do Corinthians que tá torcendo pra esses 2 bi meio virar 4, virar 5, pra virar um Botafogo e forçar realmente o Corinthians se transformar em SAF. Não é que eu acho, eu tenho certeza. Uma SAF com eles querem que mais CEO, e que divida mais. Uma SAF com um CEO já meio que determinado. É óbvio, porque o Andrés, ele transita muito bem ali nos bastidores do Domênico Gatto, com o Ronaldo, com Kia. E pra muita gente que falava o Ronaldo ia ser a solução da CBF, falavam que o Ricardo Teixeira também tava por trás do Ronaldo, apoiando o Ronaldo. Não, era do grupo. Meu Deus. Então, você que hoje é todo iludidão e fala, mas SAF tem vários modelos de negócio. Concordo que tenha. Mas se você pegar, por exemplo, um cara que vai despejar 1 bilhão dentro do clube, ele não vai querer ser um minoritário. Você pode ter certeza. O cara vai chegar, beleza, eu pago a dívida aí de 2 bi e jogo mais 2 bi em cima. Eu vou dar 4 bilhões aqui pra vocês. Aí a gente mata a dívida e tem mais 2 bi em caixa. Porém... E vocês administram. Exato. Você acha que esse cara é imbecil? Você mesmo que defende SAF, porque SAF é um rótulo que tá na moda. Você acha que esse cara é imbecil de querer ter 49% contra 51% de quem tá lá? Vamos parar de ser burro, gente. Vamos parar de ser burro. E volto a falar, cara, pra mim o Corinthians, Sombra, se ele tiver decência e competência na sua administração, pelo tamanho da marca, porque o Ronaldo não é trouxa. O Ronaldo, ele não tá querendo pegar o Corinthians porque ele eu sou corintiano, vocês me deram uma chance aqui, eu tava passando no Fantástico no domingo anterior, aí vocês fizeram uma proposta, voltei em alto nível aqui, ganhei o Paulista, Copa do Brasil. O Ronaldo, ele é businessman, é um cara que tá visando dinheiro, e ele sabe a potência que é o Corinthians. O Ronaldo, ele não tá fazendo nada de graça, meu irmão. Aqui não tem almoço grátis, não. Ele sabe que se ele puser dinheiro lá, ele vai no mínimo tirar 10 vezes mais do que ele puser.
O Ronaldo, ele tá querendo fazer um negócio, é fato. Você que tá iludido com a imagem do Ronaldo jogador, achando que ele vai fazer um bem pro Corinthians porque ele é corintiano, porra nenhuma. Não, ele é flamenguista e cruzeirense. Não, mas ele é corintiano também. Eu acho que o Ronaldo gosta muito do Corinthians. Mas sim, mas não quando fala-se de dinheiro, gente, esquece. Não tem corintiano, não tem flamenguista. O Ronaldo quer dinheiro, irmão. Ele quer dinheiro. Seu Bento, teve uma pessoa só que não pensou em dinheiro e pensou mais no clube, que é o Paulo Nobre. Só. E nesse isso, ponto... né, mano? Sim, o resto verdade. não, o resto quer saber do dinheiro. E, ô Domênico, pra falar a verdade, velho, o Paulo Nobre, que aí eles vão falar, mas tá falando porque o Palmeiras não é. Ele comprou uma dívida que o Palmeiras tinha, que era acho que na época de 250 milhões. 250 milhões hoje pro Corinthians não faz cócegas. Não faz Não cócegas. tem comparação. dinheiro, Não, era dinheiro, mas comparado com 2,5 bi, a gente tá falando de 10% do valor. Não, sim, mas na época... Não, nós estamos poderia falando de ser coisa dinheiro, de mas que... 11 anos atrás. Ok, mas é o dobro. Vamos colocar que fosse o dobro hoje. Não, acho que é mais, mano. Não acho que seria mais. Não era, Sombra? A inflação aí 10 anos atrás não... Se fosse Não, o Paulo hoje, Nobre acho que seria pôs uns 200 milhões há 11 anos atrás. 250. Quanto que seria hoje? Hoje na margem Uns seria o 500 dobro, pau. talvez. É, isso aí. Seria o Eu vou dobro. ver aqui na calculadora do cidadão. Qual que é o valor? Acho que era 200. 250 250 milhões na época lá que o Paulo Nobre, se eu não me engano, comprou a dívida bancária que o Palmeiras tinha e retribuiu lá Foi pro em clube 2014 ou 13? Foi em... 2013. foi 13, mano. Porque o Palmeiras 12 ele caiu em anos, 2012. É. 13 13 aí ele assumiu. 13 ele assumiu, quase caiu de novo depois que subiu o primeiro ano. 14 quase caiu de Ele novo. pegou do 13, ele no subiu pro primeiro 14 e no 14 Quase caiu de novo. Mas eu duvido que tenha pelo menos dobrado. Eu acho que, mais que fosse 500 milhões. Mas vamos lá. É um cara que ele distribuiu depois essa dívida que ele criou pro Palmeiras com juros, RG, que o mercado não oferecia. Era juros de pai pra filho. É isso que foi. Era juros de pai pra filho. Hoje é diferente a parada. Então o Ronaldo, ele não tá querendo fazer favor nenhum pro Corinthians. Claro que Você não. que tá iludidão com essa história de SAF, é vender a alma pro diabo, com o perdão do trocadilho. Gente, é você praticamente colocar o Andrés ali com uma coroa e com um cedo na mão ali, sentado numa cadeira de trono, tá ligado, Imagina RG? que os caras estão Tão articulando. de brincadeira, né? mano. Ô, RG, mano, o Corinthians não é pra amador, velho. O Corinthians não é pra amador e desculpa o Ronaldo, mano. Que, repito, é um case de sucesso. Foi dentro de campo e como empresário em outras áreas, ele pode ter seu sucesso. O Ronaldo ali, enquanto dirigente de futebol e gestor, pra mim é um fiasco até agora. No futebol, O Corinthians ele não concordo. pode servir de laboratório pro Ronaldo. No futebol, concordo Eu sou com totalmente você. contrário a essa ideia. Mas enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e já tô esperando aí a volta do Brasileirão, mano. Pelo IGPM, daria hoje 590 milhões de Então, reais. um pouco mais que o 600, dobro. né? Pouco mais que o dobro, mas nem chega perto de 2,5 bi, que é o que eu falei. Mas é dinheiro, hein? Não, é dinheiro. Não, claro que é claro sim. que é dinheiro, não tô dizendo o contrário, mas é o que eu falei, não, metade, muito um pouco mais da longe, né, metade. mano? Lógico. O Corinthians hoje ele tem uma dívida, RG, que se ele não tiver realmente pessoas decentes, não basta só ter competência, não. Tem que ter decência. O que tá faltando pro Corinthians é decência. Porque não dá pra você pegar uma dívida, por mais que aí você vê o Andrés falando, mas metade dessa dívida aí é praticamente de imposto, Mas enquanto o governo não der anistia, tá devendo, Mas e irmão. aí? Tá Tá devendo, devendo, é dívida. é claro. É dívida. Aí você tem a dívida trabalhista, você tem a dívida da arena. Tudo isso é dívida, cara. Não adianta querer desmembrar. E todo Mas- dia seguinte, você imagina quanto é essa dívida. É imposto? Ok, entendi, é imposto. Mas por que não pagou? Não é que não pagou, é que tá contabilizado, Sombra, um imposto devido ao governo e tá parcelado. Mas essa dívida é contabilizada dentro desses Mas 2,5 deve. bi, mas tá devendo. Ou Tá dá a devendo. impressão que quando fala imposto, dá a impressão que tipo, não, tira o conforme imposto. for, vão tirar isso aí. Tira vão o excluir. imposto. Dependendo de quem manda, vão excluir. Não, é que eles colocam, tipo, como se fosse teoricamente uma dívida mais amena, porque é uma dívida que tá parcelada e é com o governo. Tem que pagar. Mas tem que pagar. É uma dívida que tem que ser paga. Mas é diferente, por exemplo, de uma dívida trabalhista que em qualquer momento pode haver uma execução e você ter uma conta bloqueada, entendeu? Quero começar, primeiro repercutindo a entrevista do Ronaldo Fenômeno ao podcast do Denilson e também do nosso amigo Chico Garcia. Ele voltou mais uma vez, né, a falar que pensa, né, e tem vontade de comprar o Corinthians caso, né, o Corinthians se transforme em uma SAF. Eu vou até abrir as aspas já para o Ronaldo para ficar bem objetivo. Se o Corinthians resolver virar SAF, eu arrumo dinheiro e embarco. Isso não é surpresa nenhuma, porque eu acredito muito enquanto clube, massa social e torcida, além do Corinthians ser uma máquina com potencial de retorno. Então ele arruma grana mesmo, hein? O Ronaldo também, né, ressaltou a importância do torcedor corintiano entender o seu papel no processo de transformação de SAF, caso um dia venha ocorrer. Lembrando que o clube não vai perder a sua identidade, ele quis dizer isso, tá? Abre aspas de novo para o Ronaldo.
O torcedor precisa conhecer o seu papel nesse processo todo e não achar que o clube perderá a sua identidade. E nós mostramos isso no Cruzeiro, tá? Então foi uma das questões aí que o Ronaldo levantou, tá? Caso o Corinthians venha virar SAF, Ronaldo Fenômeno poderia ser um aí dos interessados, tá? A fazer uma proposta. Ele falou que arruma um dinheiro, hein? Comenta aqui embaixo. Ó, a informação que eu recebi é que o Yuri Alberto ficou realmente muito entusiasmado em jogar no Atlético de Madrid, empolgado, tá? Esse até, não só o profissionalismo dele, mas um dos motivos dele estar acelerando o processo de recuperação da lesão que ele sofreu. Ele está, né, nos Estados Unidos, vem treinando muito nas férias, se recuperando bastante, tem publicado, né, essa recuperação, esses treinamentos, e o que me passaram é que ele está querendo acelerar para não perder essa janela do meio do ano. Ele entende que essa é a janela para ele, enfim, jogar no futebol europeu. Chegou o Yuri Alberto, o interesse do Atlético de Madrid, a proposta oficial ainda não veio, tá? Mas já veio o aviso, né, ao seu empresário André Cury, que o Atlético enviará uma proposta. Além do Atlético, Roma, enfim, Everton, Wolverhampton, outros clubes da Europa também têm interesse no Yuri Alberto. E todo o processo de recuperação dele está tentando adiantar isso ao máximo para poder estar jogando na janela de transferências, tá? Então é uma oportunidade que o Yuri Alberto não quer perder, ele já quer estar aí jogando em agosto, o mês todo de agosto, para poder ser negociado. Ele se interessou muito pelo Atlético de Madrid, tá? A proposta, estão falando aí que podem ser enviada, é uma proposta de 20 milhões de euros, é claro que vai precisar subir esse valor, né, um valor abaixo, o Corinthians ficaria só com 10 milhões de euros, porque tem 50% dos direitos do Yuri Alberto, e os outros 50% pertencem ao Zenit. A gente vai ter que aguardar, mas uma coisa eu posso garantir, o Yuri Alberto quer jogar no Atlético de Madrid, ficou empolgadaço, não só com o Atlético de Madrid, mas com outros clubes da Europa, mas especificamente com essa sondagem, com esse interesse, e está trabalhando muito, muito para que isso, né, venha acontecer já no meio desse ano. Você acha que o Yuri Alberto fica no Corinthians? Deixa o Corinthians? Eu quero a sua opinião sobre isso. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. A Nike fez uma proposta ao Corinthians na última sexta-feira, uma proposta considerada até irrecusável, uma proposta de mais de R$1 bilhão. Os valores que eu tenho é que chegam no mínimo a 900 milhões e no máximo a 1 bilhão e 200. Esse é o valor que me passaram. Adiantamento de 100 milhões de reais, tá? Só de royalties, no mínimo, o Corinthians vai tirar aí uns 60 milhões, tá? Tem ainda os gatilhos, que deixa ainda o valor maior, tá? Uma dívida perdoada, né, do Corinthians com a Nike. O Corinthians devia a Nike, pegou mais material do que havia combinado, estava devendo a Nike. Então a Nike promete zerar essa dívida, né, começar do zero, e a partir de janeiro de 2026, um contrato de 10 anos até 2036, não há dívida com o Corinthians, não vai ter multa, claro, para precisar pagar, e um valor aí de pouco mais de 1 bilhão, vamos colocar cerca de 1 bilhão, porque é 900 milhões no mínimo, e 1 bilhão e 200 milhões no máximo. Então, 900 milhões no mínimo, 1 bilhão e 200 milhões no máximo. Então, esse é o valor, cerca de 1 bilhão, essa proposta. Da Adidas, por exemplo, chegou a 800 milhões, já contando com aquele adiantamento de 100, então a Nike supera a Adidas, e lembrando que o Corinthians não precisaria pagar aquela multa, que é o mais importante, porque, queira ou não, a multa, na verdade, é o lucro que a Nike teria com o Corinthians até o final do seu contrato. E isso ia parar na justiça, porque a Nike entende, né, que o contrato renovou automaticamente até por 5 anos, enquanto o Corinthians entende que o contrato vai até o final do ano. Então, o lucro até o final do ano para o Corinthians é um valor pagável, ainda mais o Corinthians pegando o adiantamento da Adidas. Mas, né, uma multa de 5 anos ia se tornar uma situação inviável, complicada, e que ia afetar no contrato com a Adidas e até desvalorizar, porque o que ganhou com a Adidas ia perder nessa multa da Nike. Então, estava tudo perfeito, né, até agora, em relação a Nike, enfim, enviar a proposta oficial. Algumas coisas, quando você está brigando por camisa popular, mas uma coisa que está pegando muito é a questão de taxa de juros, porque a Nike está adiantando 100 milhões de reais ao Corinthians, mas estão discutindo, né, se a taxa de juros vai ser baseada no quê? E parece que estavam pedindo na Selic. E aí, enfim, o meu forte não é economia, mas dizem que isso pode, né, gerar um valor meio absurdo lá na frente para o Corinthians em relação a esses 100 milhões. A Nike deu 3 anos aí para o Corinthians pagar esse valor. Dos 10 anos,
a Nike deu 3 anos para o Corinthians pagar o valor aí dos 100 milhões que ia adiantar. Não é uma premiação, as luvas, na verdade, nesse caso, não é uma premiação, o Corinthians vai receber uma bonificação a mais, é o adiantamento desse montante. Esses 100 milhões seriam pagos em 4 prestações. Só para você ter uma ideia, e aí vem a outra notícia que eu quero dar sobre os reforços, o Corinthians pediu 50 milhões no ato, na mão, agora em agosto já, porque o Corinthians quer usar esses 50 milhões em reforços no mercado da bola. Seria a maneira do Corinthians se mexer. E é por isso que a cúpula, tá, corintiana, avisou, né, Fabinho Soldado, Dorival Júnior, que estavam, né, aguardando ainda situações como essa da Nike também, a negociação da Nike e da Adidas, para poder passar para eles o que vai acontecer no mercado da bola, se eles vão poder atender os pedidos feitos, né, pelo Dorival Júnior e também pelo Fabinho Soldado. Mas essa é uma informação exclusiva, tá? Seriam 4 prestações, 2 de 25 milhões e uma de 50 milhões. Essa de 50 milhões, o Corinthians quer agora no ato em agosto, tá? Ainda há uma divergência sobre isso, por isso que o acordo não foi fechado. Então, taxa de juros e do adiantamento e também a divisão, né, e o valor a ser pago no ato do adiantamento que o Corinthians precisa. O Corinthians quer muito esse valor de 50 milhões no ato agora para investir em reforços. O adiantamento da Adidas, por exemplo, por isso que eu falo, informação aqui na temperatura certa para você entender todo o caso. O adiantamento da Adidas, por exemplo, o Corinthians ia gastar na multa da Nike. Já o adiantamento da Nike, o Corinthians quer gastar em reforços no mercado da bola. Esse é o planejamento da atual diretoria do Corinthians, mas o acordo ainda não está fechado por conta dessas questões, né? Será que a Nike vai adiantar 50 agora? Porque a partir de 2026 já tem uma parcela alta para pagar o Corinthians aí de 60 milhões no mínimo, né? Até um pouco mais do que isso por ano no novo acordo, com as bonificações pode ser um valor até mais alto também por temporada, tá? Então é isso, Fiel. Começando aí com a Energia 97, já deixando os créditos na descrição e também com o Café do Assessoria, Samir Carvalho. Cara, o Ronaldo, ele é doido pra comprar o Corinthians. Porém, se ele comprar o Corinthians, eu tenho certeza que vem um pacote aí, André Sanches e Kia. A gente sabe que o Kia, lembra da Messi 2005? Mano, ele chegou lá, contratou o Tevez, a maior contratação da história do futebol brasileiro, contratou o Mascherano, veio o Roger, Carlos Alberto. Mas depois, quando ele saiu do Corinthians, cara, o time só afundou, foi rebaixado em 2007. Então, mano, esses caras voltam tudo. Ah, mas é SAF, vai mexer com o dinheiro do Ronaldo. Cara, não, se você acha que vai acontecer isso, pelo amor de Deus, mano, o André Sanches, cara, ele acabou com o Corinthians e tá lá até hoje negociando o contrato da Nike, com a Adidas, não sei o que lá, ou na moral. Então, cara, eu só aceitaria SAF se fosse uma SAF aí, cara, de um grupo árabe bilionário que chegasse realmente pra mudar tudo. Mas com esses caras aí vai ficar mais o mesmo. E como o Mano falou, Ronaldo não fez quase nada no Cruzeiro, cara. Quase arrebentou ainda mais com o Cruzeiro lá. Tanto que teve que vender. Ele quis vender, na verdade, né? Então, complicado. E esse negócio da Adidas aí e Nike, falaram que ia sair hoje, que ia decidir hoje. É muito complicado. Eu acho, pra mim, cara, esse mês aqui ainda não sai nada. Até porque tem contrato com a Nike até final do ano. Mas como o Samir falou aí, se ela adiantar 50 milhões para contratação, já ajudaria bastante. Claro que os valores hoje estão muito ali inflados. Qualquer jogador cabeça de bagre aí, um atacante, é 30 milhões, 25 milhões. Então, não sei se também se daria para fazer muita coisa com essa grana. Então, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. Agora tá meio escasso de vídeo por conta do Mundial aí, as férias dos jogadores do Corinthians também, que volta na semana que vem. E o próximo jogo é só dia 13, se eu não me engano, contra o Red Bull Bragantino, não tô lembrado. Mas comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!